Bom, hoje vamos falar sobre The Batman. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. E sim, eu sei que isso aqui é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal, porque de vez em quando me dá umas ideias assim, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que postar, e isso acontece. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre a minha review do novo filme do Batman. E sem muita enrolação não, já vamos direto pro vídeo, mas a única coisa que eu quero falar é que esse vídeo tem muito spoiler. Eu vou falar constantemente da história do filme, da estética do filme e de tudo que envolve o filme. Então se você não tiver assistido ainda, ou se você ligar para spoilers, é melhor nem assistir o vídeo. Ou assiste para me dar visualização, né, e vai de você. E para essa review aqui não ficar tão maçante, não ficar tão repetitivo, porque já tem milhares de vídeos de review sobre The Batman, eu vou pular alguns pontos aqui que eu sei que todo mundo já comentou. E lógico, eu vou dar os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, e no final de tudo eu vou dar minha nota. Para começar com a pergunta que todo mundo quer saber. O Robert Pattinson é um bom Batman? Não, ele é um Batman perfeito. E eu sei que muitas pessoas se sentiram assim como eu, mas pra mim, o Batman do Robert Pattinson se tornou o Batman definitivo dos cinemas. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam do Batman do Christian Bale, que gostam do Batman do Michael Keaton, algumas pessoas que gostam do Batman do Ben Affleck, mesmo que ele tenha aparecido muito pouco desenvolvido, mas tem doido pra tudo nesse mundo, né? Eu sei que existem essas pessoas. E a gente também tem que considerar que todas as versões do Batman no cinema até hoje foram completamente diferentes. Tiveram visões completamente diferentes. Então não é muito justo comparar um ou outro, não é muito justo falar que o Batman do Michael Keaton é melhor do que do Christian Bale, porque os dois, além de serem o mesmo personagem, são totalmente diferentes um do outro. Cada filme e cada Batman tem a visão específica do seu diretor. Mas eu digo que o Robert Pattinson é o Batman definitivo pra mim, e é o melhor Batman, a melhor adaptação do Batman pros cinemas, porque ele entrega exatamente o que a gente sempre quis do Batman. É um Batman detetive, um Batman inteligente, um Batman preparado. É um Batman que por baixo daquela máscara tá constantemente angustiado, sofrendo. É aquele Batman violento, vingativo. E é um Batman totalmente afundado na realidade. Porque esse filme tenta trazer o Batman, Gotham e todos os personagens mais próximos da realidade possível. E eu acho que esse é o charme do filme. Porque a gente vê o Batman sofrendo. A gente vê o Batman tentando resolver os problemas de crime, os problemas da vida dele, os traumas que ele passou, em um mundo real. Não é um mundo fantasioso. Não é um mundo que ele abre a capa dele e sai voando pela cidade. Não é um mundo caricato. É um mundo real. E eu acho que isso que foi o que mais me atraiu no filme. Porque a gente vê esse Batman casca grossa, mas que ainda tem medo, ainda é triste e ainda sofre por tudo que aconteceu. E a gente tem que agradecer muito ao Robert Pattinson porque ele conseguiu entregar tudo isso. O que eu vou falar aqui, eu tinha achado um problema quando eu assisti o filme, mas depois de muito pensar, muito refletir, ver outras pessoas falando, eu cheguei a uma conclusão. A princípio, eu não tinha gostado muito do Bruce Wayne desse filme, porque eu acho que ele apareceu muito pouco, teve pouco desenvolvimento, e nas pouquíssimas cenas que ele apareceu, ele tava com a cabeça totalmente no Batman. Mas depois eu entendi. Esse filme chama O Batman. A história desse filme é sobre o Batman. Por mais que seja muito importante essa identidade dupla, a vida do Bruce Wayne afetar a vida do Batman e vice-versa, esse filme quer mostrar um Bruce Wayne que não quer sair da máscara. Esse filme quer apresentar um Bruce Wayne que tá viciado em ser o Batman. Que mesmo quando ele volta pra casa, volta pra Batcaverna, que ele tira o traje, ele só pensa naquilo. Porque ele não quer enfrentar o mundo real. Ele quer se esconder atrás daquela máscara e fazer justiça. Então algo que eu tinha achado um pouco negativo, que eu tinha achado sem desenvolvimento, agora eu entendo totalmente. Porque o objetivo não era desenvolver a vida pessoal do Bruce, a relação dele com o Alfred, que depois eu vou comentar sobre isso, que eu achei péssimo, mas enfim. O objetivo do filme é mostrar um garoto mimado, um garoto triste, um garoto traumatizado que quer se esconder de tudo que aconteceu em uma roupa de couro. Então, até nas pouquíssimas cenas que a gente vê o Bruce Wayne, ele tá com a cabeça focada no Batman. Ele tá pensando na vida do Batman. E isso eu acho maravilhoso. Porque ele quer ser o Batman. Ele quer fazer a diferença. E ao mesmo tempo, é a única coisa que ele sabe fazer. Depois de tudo que aconteceu, depois de todos esses anos sofrendo pela morte dos pais, a única coisa que completa ele, a única coisa que faz ele continuar de pé é ser o Batman. E pra mim, esse aqui é o ponto mais positivo do filme. E aproveitando que a gente tá falando do Batman, da atuação do Robert Pattinson, eu já quero puxar diretamente com o diretor e o diretor de fotografia desse filme.
O Matt Reeves e o Greg Fraser fazem um trabalho fenomenal. A fotografia desse filme é lindíssima. Como é mostrado Gotham, uma cidade opressora, uma cidade suja, uma cidade totalmente criminalizada. A gente vê planos abertos de Gotham, onde a gente sente exatamente o que aqueles cidadãos estão sentindo. A gente percebe que aquilo ali não é um lugar feliz, que aquilo ali não é um lugar para você passar as férias, e que aquele sim é um lugar que influencia todo mundo que tá vivendo lá. E uma coisa que eu achei lindíssima em Gotham é a estética totalmente gótica, seja na cena do funeral, seja na Batcaverna, seja na própria casa do Bruce. A gente tem essa estética gótica, poluída, cheia de detalhe, mas não são detalhes bonitos, são detalhes brutos. E é simplesmente linda. Outro ponto, falando da direção e da fotografia desse filme, são os momentos totalmente intimistas que a gente tem com os personagens. Existem vários planos que chegam a ser plano detalhe dos olhos dos personagens. Então a gente passa diversos segundos olhando só a expressão do personagem. A gente vê os olhos do Bruce observando a felina. A gente vê os olhos do Batman observando uma cena do crime. Parece que a gente tá dentro do personagem, que a gente tá sentindo o que eles estão sentindo. E quanto mais a câmera se aproxima, quanto mais detalhe a gente vê, quanto mais tempo a gente passa com essa câmera extremamente próxima do personagem, mais a gente entende como ele tá se sentindo. E olha, sério, isso é maravilhoso. Porque a gente tá falando de um filme do Batman. O Batman não é um homem com muitas palavras. O Batman é um cara que tá sempre atrás daquela máscara, então não dá pra ver muitas expressões dele, não dá pra saber muito bem o que ele tá sentindo. Mas quando o Matt Reeves coloca essa câmera extremamente próxima do Batman, a gente sente o que ele tá sentindo. E isso não é só no Batman não, isso é em todos os personagens do filme. Em diversas cenas a gente vê isso no Penguin, e uma das melhores, maiores e mais lindíssimas cenas desse filme, que é a cena da perseguição do Batman atrás do Penguin, a gente tem closes extremamente fechados do rosto do Colin Farrell. E esses momentos intimistas desse filme fechado, desse filme sombrio, que faz a gente se conectar mais e mais e mais com cada personagem. Porque nós somos ele naquele momento. A gente não tá só assistindo o personagem agindo, conversando com o outro. Não, a gente tá sentindo ele. E puxando pro ponto de Gotham, que eu falei que é uma Gotham suja, uma Gotham escura, com todos os becos completamente escuros e sombrios, eu gostaria de falar sobre essa estética sombria do filme. Acho que todo mundo percebeu como o vermelho é presente no longa. Todos os pôsteres do filme, todos os trailers, a gente teve diversas cenas onde o vermelho era extremamente presente, onde era o contraste entre o preto e o vermelho. E a gente vê isso ao longo do filme inteiro. Cenas extremamente escuras, com uma fonte de luz só. Seja uma cena do Batman e do Gordon entrando na cena do crime, e a única coisa que a gente consegue ver é a silhueta dos personagens e uma lanterna na mão de cada um. Seja na própria cena de perseguição do Batman, onde a gente tem aquela explosão magnífica e o Batman andando na frente do fogo, como se fosse realmente uma figura demoníaca. A gente tem essa cena completamente escura e uma única fonte de luz. E isso agrega muito à construção do sentimento que eu tinha falado quando eu estava comentando sobre Gotham, que é essa cidade escura e opressora. Além disso, tem um ponto também que sempre tá chovendo na cidade. A questão é que a fotografia desse filme é maravilhosa. Seja em close-ups extremamente fechados nas expressões dos personagens, ou em planos abertos onde a gente vê Gotham magnífica, ou até em meio planos dentro de uma casa onde a gente vê o Gordon e o Batman andando com uma lanterninha na mão. O Matt Reeves e o Greg Fraser conseguem fazer um trabalho excepcional. Um trabalho extremamente imersivo, porque mais do que deixar o filme bonito, ter alguns shots de divulgação, mais do que isso, a fotografia de um filme ajuda a construir a climatização de uma cena, e a climatização que vai perdurar pelo longa inteiro. Então assim, é um trabalho excepcional. E só como último ponto aqui, eu queria deixar o trabalho de luz e sombra fazendo o contraste no rosto do Batman, que sério, é impecável. Quando eu tava falando do Batman como uma figura ameaçadora, uma figura com raiva, é impressionante ver como o diretor consegue transcrever isso usando apenas uma fonte de luz na cena. Em determinados momentos, a gente tem um foco de luz lateral que projeta uma sombra só na metade do rosto do Batman. Então a gente vê aquela figura completamente escura, vendo só metade da expressão dele. Isso ajuda a deixar o personagem aterrorizante. Isso ajuda a fazer a gente entender o que o Batman significa para as outras pessoas. Na sequência inicial do filme, que foi muito divulgada também nos trailers, nos spots de TV, onde o Batman chega na estação de metrô e tem um grupo lá de bandidos que estão tentando assaltar um cara, tentando bater no cara, enfim. A gente vê que tem uma parte completamente escura da cena que é como se fosse uma porta de entrada.
E conforme a cena avança, a gente começa a ouvir o barulho das pegadas do Batman. Uma pegada forte, imponente e até uma pegada com um som tanto quanto poluído, que mais uma vez faz referência a Gotham e toda essa cidade opressora e todo esse sentimento opressor que o filme traz constantemente. E não deixa a gente esquecer desse ponto. Então a gente vê aquela pegada lenta, pesada, e a gente ouve aquilo se aproximando da gente. A gente ouve aquela figura que até então a gente não tinha visto chegando mais e mais perto. E como é um ambiente totalmente escuro, com só uma fonte de luz que acho que está dentro da estação de metrô, conforme o Batman vai se aproximando e vai se revelando, a gente só vê uma figura escura, grande, robusta e que impõe medo. E uma coisa que eu achei fenomenal é que como o Batman tá vestido completamente de preto e um ambiente preto, o primeiro detalhe que a gente vê do Batman é o branco dos olhos dele, que faz uma referência direta, claro, aos olhos brancos do Batman em todas as animações, nos quadrinhos, e que todo mundo sempre pediu nos filmes. Isso não é efeito especial, isso não é uma máscara especial do Batman que faz luzinha quando tá escuro. Não, isso é trabalho de direção e de fotografia. Isso é genialidade do Matt Reeves criando uma cena angustiante e uma cena amedrontadora, criando essa figura enigmática e um tanto quanto demoníaca. Então assim, é fenomenal. E sim, eu me estendi demais falando da fotografia desse filme, me desculpa, mas pra mim, sério, depois do Batman, é a coisa mais linda desse filme. É o ponto que o diretor mais acertou, e eu acho que é um ponto que esse filme tem que ser lembrado, porque a estética visual desse filme é magnífica. Agora, puxando para outro ponto mais técnico, eu gostaria de falar sobre o uso do som no longa. Assim como eu falei sobre o barulho das pegadas do Batman se aproximando, de uma figura pesada, obscura e que não tinha sido revelada ainda, em diversos momentos o uso do som é extremamente significante para a construção da cena. Eu vou dar um exemplo de uma das cenas de abertura do filme, que é quando o Charada entra na casa do prefeito para matar ele. Conforme o Charada golpeia o prefeito e ele cai no chão, a cena vai ficando totalmente desfocada e a gente quase não consegue ver. A gente não entende o que está acontecendo. E a coisa mais perceptível da cena é o barulho de pancada do Charada. É o barulho dele espancando realmente o prefeito. Isso é um uso extremamente inteligente da linguagem cinematográfica. Porque ao invés de você ter uma violência gráfica, ao invés de você ter sangue espirrando, gente morrendo, não, a gente tem uma cena escura, desfocada, e a gente consegue perceber a violência pelo som. A gente consegue perceber o que está acontecendo na cena pelos barulhos de pancada. Outro destaque também que eu queria dar é pra cena do metrô, que eu falei muito dela aqui agorinha. Não só pelo barulho dos passos do Batman dele se aproximando, mas é um detalhe muito interessante que faz o filme ser extremamente imersivo e que muitas pessoas possam nem perceber, mas elas sentem na hora. Quando o Gotham é apresentado, quando a gente tá passeando pelas ruas da cidade, a gente ouve barulho, seja de sirene, seja de metrô, seja de pessoa quebrando vidro, seja de conversa. Mais uma vez falando da poluição de Gotham, que nesse caso é a poluição sonora, quando a gente tem essa cena do Batman saindo pela escuridão, é uma cena extremamente silenciosa, que a única coisa que a gente consegue ouvir é os passos do Batman e o barulho de porrada. E mais uma vez falando sobre a utilização da violência sonora e não gráfica no filme. Quando o Batman derruba o primeiro bandido, a gente tem um plano onde a gente só consegue ver o busto do Batman e aí o teto do lugar. A gente não vê ele batendo no cara, a gente não vê ele quebrando o nariz do cara. Não, a gente só ouve. A gente vê o Batman batendo em alguma coisa, a gente vê o Batman agachado, mas a gente ouve a violência. A gente não precisa ver ela. E isso é um uso fenomenal da linguagem cinematográfica, como eu já falei. Agora, o último comentário sobre o som que eu queria falar. Eu queria dar um destaque muito grande para a cena de captura do Charada, onde ele tá naquela cafeteria, né, tá mexendo no cappuccino dele, e daí os policiais chegam no local. Primeiro, a gente ouve os carros dos policiais chegando, depois a gente ouve os passos de diversas pessoas se aproximando da cafeteria, então a gente entra na cafeteria onde o Charada tá sozinho. Quando a gente entra no local, os sons começam a ficar abafados. E a gente começa a ouvir um som de uma frequência extremamente alta, aumentando e aumentando e aumentando, e a gente não ouve mais nada. Como se nada daquilo importasse pro Charada. Ele só estava esperando algo acontecer, e é exatamente isso que acontece. Os sons ficam abafados, a gente não ouve quase nada, e a gente só vai voltar a ouvir os sons quando o Gordon aponta a arma pro Charada e fala assim, acabou pra ti, irmão. E outro uso do som que é extremamente parecido com isso, são em cenas de angústia.
como por exemplo, uma das cenas do terceiro ato do filme, onde o Charada pede pra conversar com o Batman. Conforme a cena vai se desenrolando, conforme o Charada vai comentando sobre o plano dele, a gente ouve o barulho de uma frequência extremamente alta, tipo um tinido no ouvido, que vai aumentando, 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 e logicamente vai ofuscando todos os outros sons no ouvido do Batman. A gente percebe que ele tá ficando cada vez mais angustiado, que aquilo tá afetando ele. Isso acontece em diversas cenas do filme. Agora, saindo dessa parte mais técnica, eu vou voltar a falar sobre os personagens. Primeiro, eu queria dar um destaque muito grande pro Colin Farrell, porque o Penguin dele tá simplesmente maravilhoso. Ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. Eu não quero adentrar muito na narrativa do filme, então eu não vou comentar sobre a backstory desse Penguin, sobre como ele se relaciona com os outros personagens, mas eu só queria falar que realmente ele é um destaque muito positivo nesse filme. Outro destaque também que todo mundo já deve ter ouvido, que eu não preciso nem muito comentar, é sobre a Mulher Gato, que em todos os momentos em que ela divide a tela com o Batman, existe uma tensão sexual extremamente grande. Desde o primeiro momento até o último momento que eles se encontram ou se separam, a gente vê a construção desse romance um tanto quanto bruto entre os dois. Algo mais agressivo, uma coisa bem sem compromisso, assim. Outro personagem que eu gostaria de comentar é sobre o Gordon. Pra mim, ele tá perfeito. Ele tem uma abordagem um tanto quanto diferente do Gordon do Nolan, mas ainda assim é um ótimo Gordon. Principalmente nas interações e na dinâmica que ele tem com o Batman. Parece que os dois são amigos, parece que os dois têm uma relação de longa data, parece que os dois confiam um no outro e tem uma química, assim, fenomenal. Pra mim, essa é a melhor dupla de qualquer filme do Batman. E pra mim, a última menção positiva do filme é sobre o Charada. O Charada é magnífico. Magnífico. Tem alguns pontos negativos que eu quero comentar dele, mas eu vou deixar isso para os pontos negativos. Vamos falar das coisas boas. O ator é fenomenal. Ele entrega um personagem fenomenal. Todas as aparições dele são fenomenais. A química também que ele tem com o Batman é fenomenal. E uma opinião não tanto popular, mas que eu queria deixar registrado aqui e que não vai mudar na minha cabeça, é que esse Charada dá de 10 a 0 em qualquer adaptação do Coringa. Falei. Desculpa, mas falei. E agora, para puxar para os pontos negativos e terminar com o tópico de personagens, eu queria colocar o Alfred. Assim, o Andy Serkis é um ótimo ator, tem ótimos papéis, ele entrega muito bem. Eu não tô julgando a atuação dele, e sim o personagem. Ele também é uma abordagem totalmente diferente de qualquer outro Alfred que a gente já tenha visto nos cinemas. E é uma coisa muito boa, eu gostei muito dessa dinâmica do Alfred com o Bruce. Só que como eu já tinha falado no começo desse vídeo, como o Bruce aparece muito pouco no filme, o Alfred também aparece muito pouco no filme. E essa dinâmica é explorada em 2 cenas, mas depois eles esquecem. Eu entendo que não é muito importante para a narrativa, que a história é do Batman, como o Batman se vira em Gotham, mas eu gostaria de ver muito mais daquele Alfred, porque ele tinha um potencial muito grande, e nas cenas que ele aparece junto ao Bruce, são muito boas. A gente consegue ver esse grau de parentesco de um veterano que se sente culpado pela morte dos pais dele e que tem esse peso de cuidar do Bruce a todos os momentos. E o Alfred também ajuda constantemente o Bruce a desvendar alguns mistérios, algumas charadas, mas é muito pouco, eu queria mais. Então, mais uma vez, eu não tô criticando o personagem em si, e muito menos o ator. Eu tô criticando o pouco que ele apareceu, o pouco que ele influenciou também na narrativa, e como eles fizeram pouco caso com um dos personagens mais importantes da história do Batman. E falando em pouco caso e de esquecimento, tem alguns momentos do filme que, por se tratar de uma narrativa extremamente longa e até um pouco arrastada, não que isso seja uma coisa ruim, tá? A própria história se perde em diversos pontos. Eu vou dar um exemplo. O filme começa com o assassinato do prefeito. E aí a gente conhece o Charada, a gente conhece mais ou menos as intenções dele, e o filme vai desenvolvendo esse personagem. Até que chega em certo ponto do filme que eles deixam o Charada totalmente de escanteio. Eles esquecem que existe o Charada e vão focar nas outras coisas. Vão focar na história do Falcone com os pais do Bruce, na história da Selina, na história do Penguin. Então, das quase 3 horas do filme, 1 hora ali, tranquilamente, o Charada nem é mencionado. Ele simplesmente é esquecido, jogado ao vento, e depois eles trazem ele de volta como se tivesse alguma relevância. Só que isso não se torna um ponto tão negativo assim, porque quando eles trazem ele de
de volta, ele é a peça mais importante do filme. Então, é ruim eles esquecerem o personagem, eles deixarem de escanteio. É ruim eles trazerem ele do nada, mas quando eles trazem é pra algo muito bom. Então eu fico meio dividido nesse ponto negativo. E assim, isso é um problema porque o filme tenta apresentar diversos personagens que já existem há muito tempo nessa mitologia. Nessa nova mitologia do Batman. Porque assim, todo mundo sabe que esse filme se passa no ano 2 da atuação do Batman em Gotham. Então todos esses personagens já têm uma relação entre si. Eles já se desenvolveram. Eles já foram apresentados, só que a gente não viu. E por mais que sejam 3 horas, o filme é tão pretensioso e ele quer apresentar tantas coisas ao mesmo tempo que deviam ser desenvolvidas, elas já foram desenvolvidas, mas a gente não viu esse desenvolvimento, que ele deixa de escanteio várias delas. Assim como Charada, eu queria comentar sobre o drama da Selina. A gente é apresentado a todo aquele drama da mulher misteriosa, que depois a gente descobre que é uma amiga da Selina, que é por isso que ela aceita ajudar o Batman. Depois a gente encontra o corpo dela morto lá no carro de um dos traficantes, ajudantes do Penguin, enfim. Ela tem essa história fechadinha. A personagem é apresentada, a gente sabe o que aconteceu com ela morre e depois tem um desfecho. Só que o problema é como acontece esse desfecho. Porque a gente é apresentado o personagem, ela some. Depois de meia hora do filme, ela é mencionada de novo. A Mulher Gato vai atrás dela, o Batman ajuda a Mulher Gato a ir atrás dela. Desaparece. Depois de 40 minutos do filme, a Selina vai lá, acha o corpo dela e beleza, acabou o personagem. Por mais que ela tenha essa narrativa bem fechadinha assim nesse espaço, o filme parece que esquece dela e quando lembra é só pra dar uma avançadinha a mais na narrativa. Mas continuando, é um ponto negativo que ao mesmo tempo não atrapalha tanto e que ao mesmo tempo se torna um ponto positivo. É meio confuso. E pra terminar de falar pelas inconstâncias no filme, eu queria falar só uma coisa que me deixou um pouco frustrado no cinema. É que a sequência de abertura do filme é com a narração do Batman. É ele comentando da vida dele, das atuações dele como Batman, de Gotham. E a gente vê que é o diário do Bruce Wayne. E pra mim isso foi maravilhoso. Eu achei uma ótima forma de apresentar o universo que já tinha se desenvolvido há vários anos, que é o segundo ano de atuação do Batman, apresentar ele de uma maneira super rápida e super simples, com só a narração do diário do personagem principal. E agora vocês devem estar me perguntando, então por que isso é um ponto negativo? Porque simplesmente a gente não tem mais essa narração, a gente não é apresentado mais esse diário durante o filme inteiro. Ele começa com essa narração e com esse diário que eu achei fenomenal, e ele é esquecido pelas próximas 3 horas de filme. E só na sequência final que eles retomam esse diário. Então assim, é uma coisa muito forte apresentada no início do filme, que eu acho que tinha que ser apresentada mais, tinha que ser desenvolvida mais, porque é um ponto extremamente positivo, que eles esquecem mais uma vez e retomam lá no final do filme. Então, de novo, é um ponto negativo, mas é um ponto positivo ao mesmo tempo. E vamos lá, mais um ponto negativo, só que vai ser bem rapidinho esse aqui. É a linearidade do filme. E por que isso se torna um problema nesse filme em específico? Linearidade não é uma coisa ruim, já vou deixar isso aqui bem claro. Só que ela se torna ruim quando ela é demais. Quando a linearidade é linear demais. Então nesse filme acontece o seguinte, o Charada é apresentado, ele comete um crime, o Batman vai lá e investiga. Ponto final. Se o Charada não cometer esse crime de novo, o Batman não vai ter o que investigar. Logo, acaba a narrativa. Então o que acontece nesse filme? O Charada comete um crime, o Batman investiga o crime, chega a um ponto final. Para a história andar, o Charada comete outro crime, o Batman investiga esse outro crime e chega a um ponto final. Isso acontece durante o filme inteiro, não só com o Charada, mas com todo o drama do Falcone, dos policiais corruptos. Tudo isso acontece ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. E se esses pontos não acontecerem exatamente em ordem, o filme não anda. Se algumas atrocidades não forem cometidas, o Batman não avança. E logo a narrativa também não. Então assim, esse é um ponto negativo do filme, que pra maioria logicamente vai passar despercebido, até porque a gente espera assistir uma narrativa que seja linear, porque uma narrativa que seja totalmente bagunçada e complicada não é muito agradável. Só que o problema tá na linearidade linear demais da linha linear, enfim. E aproveitando que eu tô falando desse filme que é extremamente linear e que precisava de alguma coisa mais complexa de vez em quando pra dar aquele tchan, pra dar aquela retomada de atenção do espectador, eu vou comentar sobre um filme que inspirou muito esse Batman, mas eu acho que inspirou até demais, que é o filme Seven. Quem assistiu o filme Seven e assistiu esse filme do Batman vai perceber que os dois são tão parecidos, mas tão parecidos que fica um pouco estranho. Para começo de conversa, um dos pontos mais positivos desse filme, que é o Charada, é uma cópia
exata do assassino psicopata de Seven. O jeito como ele monta os crimes, o jeito como ele faz essas charadas, como ele faz essas pegadas que só os detetives mais experientes vão conseguir desvendar, é exatamente igual a Seven. E mais uma vez, um ponto negativo também se torna um ponto positivo, porque Seven é um filme maravilhoso. E o Batman pegar de inspiração esse filme é uma coisa boa, porque a gente tá falando de um filme de detetive, um filme de investigação maravilhoso, que é usado como inspiração no Batman, que faz ele se tornar um filme de detetive, de mistério, de investigação, também maravilhoso. Só que assim, incomoda muito as similaridades. Tanto pela voz do Charada, pelos trejeitos do Charada, pelo jeito que o Charada e o Batman se relacionam, pela interação entre os dois, pelas cenas que os dois estão juntos. Uma das últimas cenas que aparece o Charada, quando ele chama o Batman pra conversar e assim revela o plano magnífico dele, é exatamente igual a uma das cenas finais de Seven, quando o assassino pega o personagem do Brad Pitt pra conversar, pra revelar o plano. É exatamente igual. Até as próprias cenas de investigação do Batman e do Gordon. E até a interação dos dois também é bem parecida com o personagem do Brad Pitt e com o personagem do Morgan Freeman no filme Seven. Como eu disse, as cenas de investigação, como a cena é montada, como os dois personagens entram na cena para investigar, as deduções que o Batman faz, o jeito que eles exploram a cena do crime, é uma cópia perfeita. E eu acho que isso fica mais escrachado quando o Charada é pego. Porque o fato do Charada se entregar, ser preso e querer mexer com o Batman é exatamente o que acontece em Seven. É o assassino chegar na delegacia todo ensanguentado, chamar os detetives e se entregar para causar aquele burburinho que ele sempre quis. É a mesma coisa. A cena seguinte, no apartamento do Charada, onde eles descobrem os planos, como era a vida do Charada, quando o Gordon fala, tem sei lá quantas centenas de diários, com todas as páginas preenchidas, vai levar uma eternidade pra gente descobrir tudo que tá escrito aqui. O jeito como a cena é construída, como o Batman passeia pelo apartamento do assassino, é extremamente igual. Até a última cena do apartamento do Charada, depois que o Batman conversa com o Charada na prisão, ele vai pra lá pra tentar descobrir algo a mais. E nessa cena, é basicamente a cena de Seven, quando o personagem do Morgan Freeman volta ao apartamento do assassinado, começa a vasculhar a pista, olha no chão, olha no teto, olha na parede, afasta a geladeira e descobre uma entrada secreta em que está escrito um dos pecados capitais. E assim eles descobrem que o assassino vai matando de acordo com os pecados capitais. E assim que vai se desenvolver a narrativa do filme. Nessa cena do Batman específico que eu tô falando, o Batman volta ao apartamento do Charada, sozinho, para descobrir pista, olha no chão marca, olha no teto, olha nas paredes. E daí o Batman tira o carpete do chão e descobre o grande plano do Charada, que é assim, é exatamente igual. E outra coisa que eu queria falar também que me irritou muito é que o fato do Charada se entregar pra mexer com o Batman no futuro, pra ter alguma consequência mais séria, também faz uma referência muito grande ao Seven, como eu já comentei aqui. Só que no Seven, o assassino tem uma justificativa clara do porquê ele fez isso. Ele fez isso pra completar o plano dele. Ele se entrega pra falar com os detetives, pra chegar na sequência final do filme e todo o desdobramento acontecer. Eu sei que eu já falei bastante spoiler dos dois filmes aqui, mas eu não vou ficar entregando o final, não vou ficar entregando todos os detalhes também, porque vai que você quer assistir e perde a graça. Então assim, o assassino do Seven se entrega pra ele completar o plano dele, porque pro plano dele ser completo, ele precisa fazer determinada coisa se entregando pra chegar no detetive do Brad Pitt, pra mexer com ele de uma forma, pra fazer ele agir de certa forma, pra assim todo o plano dele ser cumprido. Então esse era o único jeito, era ele se entregar pro ato final do filme se resolver, o que não acontece com o Batman. O Charada se entregar, pra mim, foi a coisa mais inútil do filme e mais sem sentido, porque isso não agrega em nada. O Charada podia muito bem chamar o Batman só pra conversar em tal lugar, pegando a Mulher Gato de refém, por exemplo, ou o próprio Gordon, ou o próprio Alfred. Então os dois vão ficar sós, vão conversar, o Charada vai tentar mexer com o psicológico do Batman, vai tentar abalar ele, e assim faria sentido no universo narrativo que foi construído no filme. Agora, o Charada se entregar pra ter uma cena depois dele falando com o Batman, dele provocando o Batman, ficando maluco, o Batman gritando, ele gritando, batendo vidro, não faz sentido, não precisava. Não tem uma explicação do porquê ele se entregou, porque dava pra ter feito aquilo de diversas maneiras. Não era o único jeito, ao contrário de Seven, que era o único jeito daquilo acontecer. Então você pode usar a desculpa, mas ele queria estar cara a cara com o Batman, mexer no psicológico dele, e tal. Mas, gente, tem tantas outras formas disso ter acontecido. Então, assim, eu acho que todos os outros pontos dele copiar Seven, uma cópia talvez exata em muitas coisas,
pode ser um ponto positivo, porque como funcionou em Seven, funciona aqui também. É um filme ótimo, e vira um filme ótimo de detetive. Agora, isso do Charada se entregar, pra mim foi inútil, pra mim foi sem sentido, não precisava. E aí já puxa pro último ponto negativo que eu queria comentar aqui, que é o ato final do filme. Eu entendo que nesses filmes de super-heróis, nesses filmes gigantes de Hollywood, nesses filmes blockbuster que são pra vender, precisa ter um ato final grandioso, precisa ter uma batalha final grandiosa, onde tudo se resolve, onde vai ter uma batalha fenomenal. Eu entendo que precisa, mas eu não concordo. Pra mim, o filme devia terminar com uma reviravolta extremamente grande, ou com uma revelação extremamente grande, que fosse abalar toda a narrativa que foi construída no filme. E assim, essa linearidade do filme se transformasse em algo mais complexo, um pouco mais difícil de entender, e que agregaria de uma forma muito positiva pro filme. Só que não, o que acontece? O Charada se entrega, o Batman descobre que ele quer destruir a cidade, explode van aqui, explode ali, começa a enchente, e daí começa esse ato narrativo que eu acho patético, que os filmes não precisam desse ato final gigante, com uma batalha final pra tudo se resolver. Não precisa, eu acho que não precisa mais ainda nesse filme, porque a proposta do filme é ser um filme extremamente realista, pé no chão. E você quebra com esse realismo quando você tem esse ato final grandioso, essa batalha final grandiosa. Não precisava, tinha diversas formas do filme acabar, diversas formas de trazer um encerramento muito, mas muito superior ao personagem do Charada, do que essa cena dessa enchente com os capangas do Charada chegando pra matar a futura nova prefeita. E daí o Batman chega, quase morre, volta, chega o Mulher Gato, quase morre, chega o Gordon, quase morre, e daí tiro pra cá, tiro pra lá, e daí Batman injeta a adrenalina dele e vai dar porrada em mais gente. Eu odiei o ato final do filme. Não precisava. E é no ato final que tudo começa a desandar. Eu acho que foi um filme extremamente forte, extremamente bem construído, até essa grandiosidade final. Porque parece que o filme já estava longo, já tinha acontecido coisa demais, então eles fizeram de qualquer jeito. E isso fica muito perceptível, acho que essa urgência de acabar o filme, talvez até porque eles não tivessem mais tempo mesmo pra caprichar nisso, mas a cena de diálogo final entre o Batman e a Mulher Gato é uma cena extremamente mal dirigida, extremamente mal editada, e a partir dessa cena, o resto do filme inteiro começa a ser mal editado, com um timing bem desconexo, e isso causa até um certo desconforto quando você tá assistindo. Porque na cena do diálogo final, Mulher Gato fala alguma coisa, câmera nela. Antes de terminar de falar, câmera no Batman. Batman começa a falar, câmera nela. Aí ela começa a falar, metade do diálogo corta pro Batman de novo. Então assim, é uma edição extremamente desleixada, assim como foi no filme do Bohemian Rhapsody, que, sinceramente, que edição ridícula. E isso que acontece na sequência final desse filme. A edição peca muito. E isso atrapalha muito no filme. Porque por causa do timing, ele começa a se estender demais. As cenas começam a ficar um tanto desconexas do restante do filme. E você fica com aquele sentimento de, vai acabar? Vai acabar? Podia acabar logo, mas aí chega outra cena, porque o timing se estendeu demais. Chega outra cena que talvez seja curta demais para aquela construção de tempo que eles criaram ali no final do diálogo, sabe? Então assim, pra mim o filme desandou demais do ato final pra resolução final do filme. Eu acho que pecou muito em todos os sentidos nessa resolução final. E é isso pra mim, sabe? Mas bom, gente, antes de dar meu veredito, dar minha nota final aqui do filme, eu queria fazer duas menções honrosas. Uma extremamente positiva e uma extremamente negativa. Começar pela positiva, né? É bom falar coisa boa. É lógico que esse filme vai ter uma sequência. O filme inteiro deixou aberto para uma sequência. A gente vai ter a série spin-off do Penguin na HBO. Nós fomos apresentados a mais um vilão no final do filme. Aquela cena pós-crédito também minúscula, escrito só bye bye do Charada, também dá a entender que esse personagem vai voltar. Que aquilo não é o ponto final do Charada. Tanto é que termina com um ponto de interrogação. É bye bye um ponto de interrogação. Como será? Ele vai voltar? E todo mundo sabe que ele vai voltar. E o que eu queria falar é que, como a gente sabe que vai ter uma sequência, o que a gente espera de uma sequência do Batman? Logicamente a aparição do Robin. E talvez o nosso futuro Robin já tenha sido apresentado nesse filme. Sabe o filho do prefeito que foi morto? Então, é interessante como o filme foca nele em diversos momentos. A empatia que o Batman sente por ele. Tanto na primeira cena que o Batman visita a cena do crime e a gente vê ele sentadinho, e a gente vê aquele plano intimista mais uma vez, fazendo a gente sentir o que o Batman tá sentindo em relação ao menino, aquela empatia que
que ele tá sentindo. E depois da cena do funeral, onde acontece o quase atentado, a gente vê o Bruce olhando pro menino com uma certa compaixão, e depois ele salva o menino com uma urgência também. E aí, em uma das cenas finais da grande batalha, o menino é o primeiro a ser salvo pelo Batman. Não só o primeiro a ser salvo pelo Batman, como o primeiro a confiar na salvação do Batman. Ele vai até ele pra ser salvo. Então assim, isso é uma coisa que eu amei, é a gente talvez ter sido apresentado esse novo Robin na própria origem do Batman, e de uma maneira muito sutil. E agora, pra menção honrosa negativa, e pra finalizar todo esse vídeo aqui, eu queria falar que não precisava do Coringa. Sério, na última cena que aparece o Charada preso, e daí chega uma voz misteriosa conversando com ele, não precisava desse Coringa. Eu sei que ele é o maior vilão do Batman, um dos maiores vilões da cultura pop desde sempre, mas gente, já não é demais. Eu sei que é mais uma adaptação do Batman, talvez fosse demais também, mas não precisava nesse momento. Eu acho que o Charada já é um vilão tão bom por si só, que a gente não precisava ser apresentado a mais um vilão, tirando todos os outros, tirando o Penguin, tirando o Falcon, que no caso ele morre no filme, né? Então não esquecer. Mas eu acho que não precisava dessa apresentação do Coringa, pelo menos por agora. Ainda mais essa versão que é bem meia boca, assim, a gente quase não viu o rosto do personagem, mas... Enfim, agora que eu tirei tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava pensando, eu quero dar a minha nota pra esse filme. Bom, a minha nota pra esse filme é 4 estrelinhas. Eu achei um filme ótimo, um filme extremamente bem dirigido, bem construído, com uma história pesada, mas gostosa de assistir, com um mundo imersivo, com personagens atraentes e com uma direção top de linha que, olha, tava faltando e faltando muito nos filmes de super-herói. E pra mim, como eu já falei, esse é o Batman definitivo. Essa é a melhor adaptação do Batman nos cinemas. É o melhor filme do Batman no cinema, sem sombra de dúvida. Eu sei que eu disse que eu não gostaria de comparar as versões do Batman, porque cada uma tem uma visão extremamente diferente, mas em questões de cinematografia, em questões técnicas, em questões de narrativa, esse pra mim é o melhor filme do Batman, é a melhor adaptação e é o filme mais competente do Batman. Não só do Batman, mas talvez um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Porque a gente sabe que os filmes de super-herói não tem uma reputação muito boa. Então por isso eu dou 4 estrelinhas. Porque é um filme que me agradou muito em diversos pontos. É um filme muito bom, mas ainda tem várias ressalvas. E de vez em quando essas ressalvas pesam um pouco mais do que os pontos positivos. Mas aí eu lembro que tem tantos pontos positivos nesse filme que eu acho melhor relevar, sabe? Então pra mim esse filme é uma nota 8. Nota 8 e 4 estrelinhas, né? Mas bom, galera, esse vídeo aqui que ficou imenso chegou ao final, finalmente. Falei tudo que eu queria, tudo que eu achei do filme, a minha opinião. E eu queria saber a sua também. Deixa nos comentários aí. Vamos discutir sobre esse filme, fala o que você gostou, o que você não gostou. Lógico, com um ambiente respeitável, cada um tem a sua opinião, não existe opinião errada. E vamos conversar sobre isso, por que não? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal se vocês quiserem mais vídeos como esse. Deixem um like também. Deixem nos comentários se vocês gostariam de mais vídeos como esse, porque é uma coisa que eu nunca tinha trazido aqui no canal e que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de cinema, não tem nem o que comentar. Então se vocês gostarem, eu trago mais. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau pra todos vocês.